Hola, hola, mis queridos alumnos, queridos estudiantes, sean todos muy bienvenidos a nuestra clase de lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camurça y estaré aquí con vosotros os ayudando a aprender el español. Classe 2, objeto de conhecimento, gênero de los sustantivos, número de los sustantivos, detalhamento, gêneros das palavras em textos diversos, plural das palavras em espanhol. ¿Listos para empezar? Entonces, vamos allá. Hola, hola, mis queridos alumnos. Sean muy bienvenidos a nuestra clase. Empezando ahora la clase de lengua española com estas imagens. Mira ela chiquita. Tá? Então, observem que nesse quadro nós temos aí uma situação acontecendo, né? Dividida em 6 momentos. E aí eu convido a vocês para introduzir o tema da nossa aula, a ler de pertinho cada um desses recortes. Vamos lá? No primeiro quadrinho está escrito: Me encantan las vacaciones, los viajes, las playas, los parques, el mar, la suerte de passar dias felizes com minha família. Então, observem que aqui nós temos nosso personagem, Alicia, falando sobre as coisas boas que ela gosta, né? Que ela é apaixonada de fazer aí nas férias, né? Ela gosta das viagens, das praias, dos parques, do mar e da sorte de ter momentos lindos e felizes com a sua família. Cada palavrinha dessa é uma classe, né, gramatical. E aí nós vamos falar de los sustantivos para começar aí falando sobre essa diferença de gênero nessas palavrinhas que nós acabamos de ler. Então, começando, o que é um substantivo? Então, de uma forma bem geral, los sustantivos são palavras que dão nome a todas as coisas que conhecemos, concretas e abstratas, animadas ou inanimadas, já sejam objetos, pessoas, animais, lugares, países, conceitos, entre outras. De forma breve, o substantivo ele vai ter aí o mesmo conceito na língua espanhola, utilizado aqui na língua portuguesa. E aí a gente tem aqui uma nuvem de palavras. Observem que na nossa nuvem de palavras nós temos palavras aleatórias, como colégio, letras, mensagem, paraguas, livros. Essas letras, essas palavras são substantivos, né? Que aí é aquela classezinha gramatical que nomeia todos os seres existentes, sejam eles concretos, abstratos, animados, inanimados, pessoas, objetos, lugares. Tudo é um substantivo. Se tudo é um substantivo, ele vai estar dividido em gênero, não é verdade? Então, el género en el sustantivo. En español, los sustantivos son palabras variables. Esto significa que pueden cambiar y uno de esos cambios es la distinción de género. Então, os substantivos dentro da língua espanhola, eles são variáveis. Eles podem mudar e essas mudanças podem ocorrer nos gêneros. Então, todos os substantivos têm um gênero, que no espanhol pode ser masculino ou feminino. Em espanhol, não existe o gênero neutro. Então, dentro dos nossos substantivos, nós não vamos encontrar o gênero neutro, somente o masculino ou o feminino. E aí aqui eu mostro para vocês alguns exemplos desses substantivos e seus gêneros. Observem a nossa imagem. Temos aqui la mujer, né? Observem aqui que ela está acompanhando aqui o artigo la. Temos el caramelo, el cajón aqui a nossa gaveta. Prestem bem atenção, né?
la toalha, la cama, de uma forma geral, la alfombra, que vai ser o tapete, el bolso e la maleta. Então, cada uma dessas coisinhas que nós vemos são aí substantivos. E eles estão sendo acompanhados por artigos. Toda vez que a gente vê um substantivo acompanhado por la, como la toalha, la cama, la mujer, isso quer dizer que é um substantivo feminino. Se ele está sendo acompanhado por ele, como el cajón, el caramelo, el bolso, então é um substantivo masculino. E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as terminações. Então, a gente viu que dependendo do artigo, eu posso definir se aquela palavra ela é masculina ou feminina, né? Sendo ele ou lá. Mas as terminações dos nossos substantivos vão determinar também o gênero dessa palavra. Por exemplo, generalmente, né? Aqui a gente tem masculino e feminino. Como nós acabamos de ver na imagem, el caramelo, el libro. Observem que nessas duas palavrinhas nós terminamos ela com o O. Vocês estão vendo o Ozinho lá no cantinho destacado? Então, ela é masculina. Feminino, la casa ou la comida. De uma forma geral, palavras terminadas com O são masculinas e palavras terminadas com A são femininas. Mas, como em qualquer idioma, há sim as suas excepções. E aqui nós temos, por exemplo, exceções de masculino, el dia, que termina com A, el problema, e no feminino, la mano e la radio. Ou seja, mesmo com a regra, nós vamos ter aí nossas excepções. Então, vamos ver como nós podemos formar diversos substantivos no masculino. Então, formação del masculino. Junto a la terminação em O, então a gente viu que palavras terminadas em O, né, típica de los sustantivos masculinos, mas também há outras terminações ou categorias de palavras que se associam com frequência também ao gênero masculino. Observem aqui comigo essas terminações. Então, palavras terminadas em arre, hambre, ar, e or são palavras do gênero masculino. Por exemplo, el traje, el viaje, el calambre, el comenar, el taller, el ordenador, que é o computador. E aqui a gente tem uma exceção, la flor. Né? Mesmo terminando em OR, nós temos essa palavra como feminina. Sabemos que para sempre uma regra a gente encontra aí exceções. Mas algumas terminações, palavras terminadas em an, en, in, on. E sendo elas tônicas, ou seja, sendo elas as sílabas fortes da frase. Por exemplo, el pan, el andén, el espadín, el jamón, el atum. Observem que todas elas são a sílaba tônica. Então, elas são o quê? Masculinas. Palavras terminadas em ate, ete, ote, como el escaparate, el billete, el camarote, são masculinas. Terminadas com um ezinho acentuado, como el café, com es, por exemplo, el arnés, ou com che, como el coche, el porche. Olha aqui, o carro, né? Ele é masculino. Mas, professora, encontramos exceções aqui também. La leche, ou la noite, ou seja, no português temos o leite e a noite, né? Aqui elas são femininas. Palavras terminadas em L, papel, nivel, com suas exceções, cárcel, miel, la piel. Seguimos com mais terminações, né, de formação do nosso masculino, terminadas em ma, el poema, el programa,
Observem aqui. Excepciones, cama, crema, terminadas em miento, como pimiento, sufrimiento, terminadas somente com la N, el trem. Mas também temos exceções, porque essas exceções se encaixam em outras regras. Terminadas em PA, el arpa, el mapa, com suas exceções, la capa, la copa. En ex, por exemplo, el tórax, palavras masculinas. Com la Y, el bue, el jersey. Então, são aí palavras de formação masculina. E aí nós temos diversas categorias dele masculino. Observem aqui, lá na primeira coluna, nós temos personas de gênero masculino. Por exemplo, el hombre. Então, pessoas do gênero masculino, obviamente, né, estarão sendo substantivos masculinos. Palavras compostas com raiz verbal. Olha o nosso exemplo. El paraguas. Né? Então, por que, professora, uma raiz verbal? Porque está formado por parar mais água. Los puntos cardinales, norte, sur, também são masculinos, tá? O norte, o sul são masculinos. Los dias de la semana, então todos os dias da semana são palavras masculinas, como nosso exemplo, el lunes, que é a segunda-feira. Los meses, olha que legal, todos os meses também são masculinos, como enero, que é janeiro. Los números, olha só, os números são masculinos. El uno, que é o numeral 1, também. Los rios, lagos, oceanos e montanhas. Então, toda vez que a gente for se referir a um rio, ao oceano ou a qualquer montanha, ela será um substantivo masculino. El Atlântico, né, esse oceano Atlântico, e el Teide, tá bom? Então, são algumas dessas categorias. Vamos observar eles aqui de uma forma geral. Então, todas essas que nós acabamos de conversar e comentar estão aqui para vocês observarem com cuidado. Vamos ver alguns exemplos. El libro que estou leyendo es muy interesante, tá bom? Então, temos aqui uma palavra terminada em O, então ele é masculino. O livro que eu estou lendo é muito interessante. El sol, olha aí, terminada em L, então el sol brilha com força en el cielo. Cielo também é um substantivo terminado em O, sendo aí masculino. El árbol, olha o L, dá sombra em los dias calorosos. Então, a árvore, né, dá sombra naqueles dias mais quentes. El niño, substantivo masculino, juega com su pelota en el patio. Então, formação do masculino. Agora vamos, aqui me acompanhem em la formação del feminino. Já vimos que, né, toda a estrutura aqui do masculino. E junto à terminação em na, típica de los sustantivos femininos, a gente já viu que o O é do masculino, logo o A vai ser do feminino. Há outras terminações ou categorias de palavras que se associam também ao gênero feminino. Então, aqui nós temos mais algumas terminações que vão aí designar que esses substantivos são femininos. Por exemplo, palavras terminadas em ia e e, como la história, la série, são palavras femininas. A exceção aqui nós vamos ter el pie, que é o nosso pé. E aí, ad, ed, id, ud também são palavras femininas, como la facultad, la pared, né? La vida, la salud. Então, todos são palavras femininas. Exemplo aqui de exceção, el ataúd, né, que não vai entrar aqui nessa regra. Temos es e essa, como la tristeza, la vez. E aí el pez, no caso peixe, não vai entrar aqui nessa exceção, nessa regra. Temos mais algumas terminações.
is com la crisis, la tesis. Percebam aqui, excepciones. Nossa terminação com paciência, província. As palavras terminadas em umbre são femininas. La costumbre, la cumbre. Aquelas terminadas no Z, com la cruz, la nariz. Também possui exceções. Terminadas em sion, como informação, pressão e razão, são palavras femininas. Temos aqui coração como uma exceção. Então, vamos às categorias da formação dele feminino. Então, temos como terminações, com certeza, pessoas de gênero feminino, como la mulher, vão ser aí substantivos femininos. Islas, nome de ilhas, como la isla de Mallorca. E aí temos a exceção que la isla El Hierro não é feminina, mas de uma forma geral, todas as ilhas serão nomeadas de forma feminina. Nombres de ciudad, como Barcelona, Bilbao, Manaus e tudo mais. Temos também nombres de países. Então, os países são substantivos femininos, como Espanha, Itália, e aí entra o Congo, que vai ser masculino, e as letras do alfabeto. As letras do alfabeto são letras femininas. Então, a gente fala La, La B, La C, La D, são todas femininas. E aí eu trago para vocês, meus amores, a formação de palavras femininas, utilizando essa, isa, ina e tris. Então, no masculino, eu vou ter el rei, no feminino, la reina, el actor, la actriz, el imperador, la imperatriz, e el poeta, la poetisa. Então, aqui vocês percebem que essa formação do masculino para o feminino, elas saem da categoria o ou a, já é uma outra formação. Vamos seguindo o que tem mais. El gallo, la gallina, el tigre, la tigresa, el alcalde, la alcaldesa, el varón, la baronesa. E aí temos mais. No masculino, por exemplo, el príncipe, feminino, la princesa, el héroe e la heroína. Então, a estrutura vai mudando. Então, já entramos aqui em uma outra área dos gêneros. Vamos ver os nossos exemplos. La mesa de la cocina es de madeira. Então, la mesa, substantivo feminino. La flor en el jardín es muy hermosa. La flor. La maestra enseña a los estudiantes com paciência. Então, feminino. E la chica lleva um vestido rojo, muito elegante. Então, la chica também é feminino. E aí, saindo dos gêneros masculino e feminino, nós vamos a los sustantivos de gênero ambíguo. Mas o que seria isso, professora? Então, los sustantivos comunes em quanto ao gênero, ou seja, aqueles que possuem um gênero em comum, são aqueles que não mostram cambios em sua forma. A gente acabou de ver que, por exemplo, príncipe em princesa vai mudar aí a sua forma. Aqui não vai haver câmbio na forma, né? E é a presença de los determinantes ou adjetivos los que nos permitem saber se são masculinos ou femininos. Então, nos gêneros ambíguos, o que vai determinar é aquilo que está o acompanhando, seja o artigo, o determinante ou o adjetivo. Por exemplo, observem aqui, nós temos lá a palavra pianista. Eu posso falar ele pianista e la pianista. O que vai mudar aqui está sendo o meu artigo, que vai dizer ele masculino e la feminino. Temos a palavra el estudiante, la estudiante, el artista, la artista, el periodista, la periodista. Temos el cantante, la cantante, el atleta, la atleta, el policia e la policia. Então, aqui, gênero ambíguo. A mesma palavra que vai determinar o que o está acompanhando. E aí, dentro do gênero ambíguo, nós temos os
diferenciados. Observem aqui. Então, há substantivos que apresentam uma indiferença enquanto a seu gênero. Si bien puede haber preferencia entre uno de los géneros, su significado conceptual se mantém igual em los dois casos. Então, os substantivos não diferenciados são aqueles que não têm, o que vai determinar é a preferência e a escolha, a gente vai já ver. E temos os diferenciados, que é uma mesma palavra, pode ter diferentes, né, significados, segundo o gênero que se utiliza. En estos casos, o gênero se determina segundo o contexto. Vamos aos exemplos para vocês entenderem melhor. Então, os substantivos de gênero ambíguo no diferenciado. Observem que eu posso utilizar essas palavras tanto no masculino quanto no feminino. O que vai determinar como eu use vai ser o meu gosto ou todo o contexto. Então, eu tenho el mar, la mar, el tilde, la tilde, que é o acento, né, que a gente usa, el agua, la agua, el calor, la calor, el azúcar, la azúcar, el análisis, la análisis, el maratón ou la maratón. Então, todo um contexto que vai determinar esse uso. E aí, esses são os não diferenciados. Mas nós temos os diferenciados, observem. El corte e la corte. Mesma palavra, o que está mudando aqui é o artigo. Se for masculino, el corte de luz foi muito grande, ou seja, acabou a luz, né? Ou la Corte Suprema de Justiça anunciou el fallo esta manhã. Ou seja, no feminino a gente está falando de Corte Suprema. El frente e la frente. Se for no masculino, el frente de batalha se encontrava rodeado por el enemigo. Aqui a gente está falando da frente de batalha. Se for no feminino, Juan se lastimou la frente tras el accidente. Então, ele se machucou no rosto, né? Por exemplo, el capital, la capital. É uma empresa com muito capital. Então, aqui no masculino, eu estou falando de dinheiro. Ayer conhecemos la capital de França. Eu estou falando aqui da cidade, da capital. Ele como la coma. No, né, masculino, ele paciente todavia não saiu del coma, ou seja, do coma, aquele estado que a pessoa fica ali, né, deitado. Ou ayer aprendimos a usar la coma, no caso aqui, a vírgula. Então, vocês percebem que muda, sim, o sentido. Então, el editorial ou la editorial. El editorial, no masculino, del diário de hoje, generará muito revuelto. Então, aqui no caso do jornal, há uma feminino editorial interessada em publicar meu livro. Aqui a gente já está falando daquelas editoras de livros. Então, dependendo aí do sentido feminino ou masculino, muda completamente o sentido nos gêneros ambíguos diferenciados. Há outros substantivos que não necessitam de um artículo para definir seu gênero. De hecho, tem uma forma para descrever-se de forma masculina e outra muito distinta para a feminina. Vamos ver. Observe que masculino e feminino são completamente diferentes e se complementam. Temos el caballo, la yegua, o cavalo e a égua, el carnero, la oveja, el elefante, la elefanta, el gallo, la gallina, el jabalí, la jabalina. Temos el tigre, la tigresa, el toro, la vaca, el zángano, la abeja reina, el padrino e la madrina. Então, masculino e o feminino aqui, completamente diferentes. E aí nós vamos até os substantivos epícenos, já que estamos falando de animal. Então, alguns nomes de animais salvajes têm um gênero fijo, seja masculino ou feminino, que serve para ambos gêneros. Para precisar o sexo de animal, se añade macho ou hembra. Então, substantivos que vão ser sempre masculinos e alguns que vão ser sempre femininos. El avestruz, el caracol, el cisne, el colibrí, la ballena, la culebra, la jirafa, la langosta,
Temos masculinos, el delfín, el gusano, el lince, el pez, el rinoceronte. Femininos, la liebre, la mosca, la pantera, la rana, la serpente e la víbora. Mas como que eu vou compreender macho e hembra? Então, exemplos. El cocodrilo del pântano é uma hembra. Então, esse cocodrilo aqui, ele é fêmea. El águila macho volava sobre as montanhas. La pantera hembra caça com sigilo e destreza. El gorila hembra cuidava sua cria sem descanso. El delfín macho se encontrava junto a um delfín hembra. El hipopótamo não é um animal amistoso. La hembra tampoco. La jirafa macho tiene un cuello largo que la ajuda a alcançar as hojas de los árboles. Então, aqui nós temos a mesma palavra, tanto para o feminino quanto para o masculino. O que vai diferenciar é a palavra hembra, que é fêmea, e macho, que é macho. Saindo dos gêneros, chegamos a los números. Números de los substantivos. Apesar de ter os números aqui graficamente, vamos ver o que é o número dentro de um substantivo. O número de los sustantivos hace referência a la cantidad de seres que se designan com uma palavra. Eles podem ser singular ou plural. Então, quando eu falo de número, eu estou falando de singular ou plural. Ele singular não tem algo específico. Sin embargo, el plural se suele formar añadiendo o S ou o ES, né, no final do substantivo no singular. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos substantivos no singular. Eles vão nomear um solo objeto, seja ele individual ou coletivo. Observem, la ducha é só um chuveiro, la nevera é só uma geladeira, el horno é só um forno, la bicicleta, somente uma bicicleta, la pelota, somente uma bola, el niño, somente um menino, e el mono, somente um macaco. Quando nós vamos ao plural, né? Os substantivos em plural, eles já vão nomear vários seres e objetos de uma mesma classe, tá bom? Então, há algumas regras para convertir um substantivo singular no plural. Então, falando das regras dessa conversão de substantivos, nós temos aqui os mais básicos. Se ele substantivo finaliza em vocal, ou seja, a formação mais básica, se o nosso substantivo lá no singular finalizar com uma vogal, a gente só acrescenta o S. Por exemplo, caça, caças, escola, escolas, café, cafés, falda, faldas, dinheiro, dinheiros, jefe, jefes, osso e ossos. Então, de forma simples, muito parecido com o nosso português, a gente forma esse plural. Mas, se ele substantivo termina em consonante ou vocal com tilde, né, ou seja, acentuado, a gente vai acrescentar a terminação ES. Observem aqui, terminou em consoante ou terminou com uma vogal acentuada, a gente vai acrescentar ES. Balcão, balcones, rubi, rubíes, color, colores, el ordenador, ordenadores, bambu, bambúes, la acción, las acciones, el maní, los maníes, tá bom? Agora, la excepción são os substantivos terminados em la consonante Z. A gente acabou de ver sobre consoante, mas apareceu mais uma exceção. Se termina com Z, a gente transforma em CES. El pez, los peces. El lápiz, los lápiz. La perdiz, las perdices. La paz, las paces. El altavoz, los altavoces. El lombriz, los lombrices.
Agora, se o substantivo é uma palavra grave, ou seja, aquela palavra em que a sílaba tônica é a penúltima, e se essa palavra finalizar em S ou em X, se mantém igual em singular ou no plural. Por exemplo, a gente pode falar tanto la ou las crises, el ou los análisis, el los paraguas, el los rascacielos, las caries. Então, aqui, né, dependendo do contexto, que eu vou determinar se será plural ou singular, porque termina e a gente mantém igual. Então, quando falamos de gênero, de substantivos, estamos falando aí de feminino ou masculino e um universo de composição. Se estamos falando de número dos substantivos, vamos falar de singular e plural e todas as suas regras. Esse foi o conteúdo dessa nossa aula e nos vemos em uma próxima classe. Hasta luego!